Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando agora em definitivo. Eu quero pedir aos amigos e amigas para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana, ajuda a gente a distribuí-lo a mais pessoas. Então fica aí esse pedido encarecido. Galera, vamos falar do Fluminense. A gente tem notícias e o Camisa 9. Pergunta que não quer calar. E o Camisa 9? Onde está o Camisa 9 do Fluminense? Eu acho que é a pergunta que não quer calar. Todo mundo deve estar fazendo essa pergunta. Onde está o Camisa 9? É uma pergunta difícil, uma situação complicada. As coisas não andam como a gente quer, né? Tá bem complicada essa situação. A gente vai falar sobre isso já já, porque a gente vai trazer algumas informações que nortearam, né, ontem, né, o dia tricolor. E o PVC soltou uma notícia ontem sobre o Arias que eu achei muito interessante. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma fala do PVC sobre o John Arias. Eles estavam lá na UOL analisando o John Arias e a possibilidade dele vir, né, para o Palmeiras. Porque lá é uma mídia praticamente dedicada ao Palmeiras. E vamos ver o que o PVC falou sobre essa situação dele, né? Deixa eu colocar aqui os direitos autorais para não ter nenhum probleminha. Vamos ouvir aí o PVC. Mas, claro, vai depender dos valores envolvidos na negociação e também do desejo do jogador, que sempre tem um peso. Posso ler a aspa de novo? Pode. Todos nós sabemos o que é Wolverhampton. Eu acho que não é uma das cidades mais bonitas da Inglaterra. Só uma coisa, galera, aí ele tá fazendo uma brincadeira. Ele tá pegando a fala do Arias, aquela que ele disse que todos sabemos como é o Rio de Janeiro, né? E tá zoando. Ele tá fazendo tipo uma tradução em cima da brincadeira falando de Wolverhampton. Aí vamos ouvir aqui. Minha família não gosta muito. Minha mulher... Nós já tínhamos raízes no Rio. Duramos 4 anos no Rio. Era uma cidade que sempre nos tratou muito bem. Wolverhampton, não. Como eu disse, nossa filha nasceu no Rio, não em Wolverhampton. Ela é brasileira, não é inglesa. E ela é fluminense, não é Wolverhampton. O que você acha dessa tradução? Eu acho que tem uma melhor, PVC. Eu gostei da sua tradução, tá? Mas tem uma melhor aqui, porque ele fala de uma forma um pouco mais clara qual a prioridade dele. A gente vai colocar na tela agora uma entrevista de John Arias à TNT Esportes do México, que foi em 30 de dezembro. A minha prioridade no Brasil sempre foi o Fluminense. É o Fluminense. É um clube que eu e minha família temos carinho, consideramos nossa casa. Claro que não depende apenas de mim, depende do Fluminense. Agora, isso foi no dia 30 de dezembro. Em 20 dias, muita coisa muda no futebol brasileiro. Então, não sei se ele mantém a mesma opinião, PVC. O Palmeiras está em cima dele, conversando com ele, mas o Fluminense conversa com o Arias todos os dias. Seja o diretor-geral Mário Bittencourt, seja o Matheus Montenegro, especialmente o Mário Bittencourt, conversa com o Arias praticamente todo dia. O Fluminense está em cima da história de que tem o interesse do Palmeiras e que, se tiver uma proposta do Palmeiras, o Fluminense tem o direito de igualar a proposta. E aí a gente volta para a questão de ontem. O Palmeiras não considera fácil o negócio com o Arias. O Palmeiras diz o tempo inteiro que o negócio não é simples do Arias. Ontem a Alicia Klein fez uma observação muito... Tá aqui, não vamos dar continuidade não, mas é só para vocês terem uma ideia, né? O Palmeiras sabe que é difícil a negociação com o John Arias, né? Então o PVC traz isso daí. Uma informação que o PVC traz, que eu acho que é uma informação muito interessante, é quando ele diz que o Fluminense conversa com o Arias todos os dias. O Fluminense conversa com o Arias todos os dias. Isso é muito interessante, essa fala do PVC sobre a relação Fluminense-John Arias. É sinal de que o Mário lá tá fazendo um trabalho de casa direitinho. Então, cara, essa situação do Arias vai se arrastar enquanto ele estiver na Europa. Enquanto ele estiver na Europa, os caras vão falar que fulano está próximo, Beltrano está próximo. O Arias é um grande jogador, gente, entendeu? Então, assim, ele desperta interesse de todo mundo. Tem pra onde correr, vai despertar interesse de todo mundo, muitos clubes vão ter interesse, até o nosso rival, o Flamengo, também demonstra interesse. Então, assim, a situação é essa do Arias, mas foi como o próprio Arias disse, a prioridade é o Fluminense. O próprio PVC falou que o Fluminense conversa com o jogador, então a gente vai ver com o tempo qual vai ser a tendência para o Arias no Fluminense, ok?
Galera, vamos falar rapidamente aqui sobre Paulo Henrique Ganso, porque já há previsão para a volta do Paulo Henrique Ganso, né? O Paulo Henrique Ganso, que até o início da semana, do final da semana passada, ainda não tinha previsão de volta. Posso trazer aqui para vocês informação que eu obtive junto à assessoria de comunicação do Fluminense, é que o jogador deverá estar à disposição no final de semana contra o Flamengo, isso mesmo. Ele não vai estar à disposição para o jogo contra o Nova Iguaçu agora, mas vai estar à disposição para o clássico Fla-Flu no final de semana. Então, Ganso está vindo com tudo, está voltando e deve voltar junto com o elenco profissional do Fluminense. Havia essa dúvida, tá? Se o Ganso ia estar ou não à disposição, mas essa dúvida não há mais. O Ganso vai estar à disposição, sim, do Fluminense para essa partida do fim de semana contra o Flamengo. Então, uma boa notícia aí para a galera tricolor, principalmente a galera que é fanzaça do Ganso, é que o Ganso já tem data certa para voltar ao Fluminense. O Ganso que teve muita dificuldade no ano passado com problemas de contusões, enfim. O problema do coração, na verdade, né? Enfim. Galera, vamos falar agora aqui sobre uma situação específica do Fluminense, que é o Nino, tá? Na verdade, o Netflix trouxe uma matéria falando sobre o Nino, que eu achei uma matéria muito interessante, tá? Porque ele fala da questão do planejamento, né? Que pode ser a repetição de uma estratégia equivocada que o Fluminense já teve no ano de 2024. Vamos ver o que fala a matéria aqui, até pra gente poder refletir junto sobre ela. Vamos ver aí a matéria, ó. Vamos dar uma olhadinha lá, vamos lá. Ó, à espera de Nino, o Fluminense pode repetir a estratégia que se mostrou equivocado em 2024. Aí vai falando que é tudo que indica o Fluminense não deve contratar zagueiros nesta primeira janela de transferência de 2026. Na entrevista, o diretor do futebol, Paulo Angione e Matheus Monteiro, deixaram claro que o tricolor não busca nome, tudo bem, já sabemos disso aqui. Em grande parte, a decisão não é bem-vinda. Vale lembrar que em 2024, quando perdeu justamente o Nino, vendido da Rússia, o Fluminense adotou a mesma estratégia e esperou o Thiago Silva, que retornou ao clube em julho, no meio da temporada. A decisão, porém, acabou custando caro demais, uma vez que o tricolor iniciou o Brasileirão com uma má campanha e por pouco não foi rebaixado ao final do campeonato. Então a preocupação é essa, de você não ficar na espera do Nino só para o meio do ano e com isso você ter ali um sistema defensivo mais conseguirem os objetivos, o jogador chegar já num estágio muito complicado. Então é isso que a matéria vem trazendo aqui para vocês. Assim, galera, eu acho que não dá, né, para achar que a história vai ser idêntica por conta que foi assim da última vez. Eu acho que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma ideia, né? Naquela época, a gente vai lembrar aqui que o Fluminense estava com problema realmente no sistema defensivo. O Fluminense trouxe agora o James, que pode, de repente, não ser um grande nome, mas o James, ele é um jogador que a gente pode falar que foi uma boa contratação, né? Um jogador que tem aí uma certa importância no cenário. Então eu acho que a gente não está falando de um Fluminense parado, inoperante no que se refere a zagueiro, esperando um jogador que vai chegar no meio de temporada. Eu não concordo muito com essa visão. Para mim não é a mesma visão de 2024. Tem jogador que vale a pena você esperar se você souber que realmente tem grande chance dele vir. Eu acho que se trata do caso do Nino, pelo menos aparentemente deve vir aí no meio da temporada, já está meio que apalavrado com o Fluminense. Para finalizar, galera, falar sobre o 9, né? Eu não quis colocar na capa aí a imagem de jogadores, botar Firmino, botar não sei quem, porque eu tenho recebido bastante reclamação da galera que é membro do canal, amigos que são inscritos, de que tá tendo muita fake news com jogadores, né? Sendo protagonizado, infelizmente, por jornais, por jornais não, por páginas tricolores, né? Enfim. E aí, por conta disso, eu resolvi não colocar na capa, né? Mesmo que seja para desmistificar, eu decidi não colocar na capa nada a respeito de Firmino, né? Para não criar mais ainda essa situação chata de que, tipo, vai contratar não sei o quê. Enfim. E aí, tudo isso surgiu também por causa de uma matéria mais cedo, né? Que teve uma matéria mais cedo que foi de um site chamado Nosso Flu, tá? Que eu confesso a vocês que não é uma referência para mim. Eu não estou aqui dizendo que o blog não é verdadeiro, é mentiroso, etc. Não é isso, mas eu não tenho como uma referência para mim.
E que matéria foi essa? Eu vou mostrar aqui para vocês a matéria que foi o que me mandaram no privado, tá? Por isso que eu vou colocar para vocês aqui. Essa matéria aí, ó. Pera aí, rapidinho. Patrocinadora do Fluminense manda indireta para a diretoria e ironiza. Falta de reforço do tricolor. E aí, vamos continuar aqui. O Fluminense prepara, blá, blá, blá. Tá, aí vem aqui a matéria aqui. A Superbet vídeo lendário. E aí vem dizendo que assim, ó. E o que chamou a atenção na terça-feira foi a resposta da patrocinadora tricolor a um vídeo de internet em que um torcedor do Fluminense ironiza a inércia da dupla Matheus Montenegro e Mário Bittencourt. E com isso acabou viralizando. No entanto, a resposta foi apagada um pouco depois pelo perfil, que mostra aqui como se fosse o Matheus Montenegro e o Mário. Nesse vídeo aqui é conhecido, dizendo que sim, rivais se reforçando, e o Matheus Montenegro e o Mário aqui mostrando uma certa lerdeza. E aí a Superbet teria colocado isso aqui, ó, vídeo lendário. Falou vídeo lendário, tá? Então, olha só, a matéria diz que patrocinador ironiza a falta de reforço. Primeiro, eu não sei se realmente a Superbet fez essa postagem aqui. Eu não sei se fez. Isso pode ser uma montagem. Segundo, que o fato de ter dito vídeo lendário não quer dizer que ela está ironizando Matheus Montenegro e Mário na falta de reforços. Não quer dizer isso, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não consigo acreditar muito nisso. Então, esse foi o primeiro vídeo que me mandaram ontem falando sobre isso. Outra coisa que me mandaram, eu não vou colocar a página aqui para não dar moral, uma página dizendo que o Firmino seria o jogador que o Fluminense iria contratar. Assim, galera, o Firmino é um cara que a torcida do Fluminense, por conta de um gesto dele de colocar uma camisa do Fluminense, principalmente a torcida do Fluminense do Instagram, que é onde tem muito garoto novo, muito jovem, criou essa coisa de que o Firmino teria que vir pro Fluminense a todo custo. Porque é tricolor, porque é isso, que é aquilo. Basta o cara fazer um aceno que vira uma coisa assim de outro mundo por parte da torcida. O que acontece? De lá pra cá, uma série de ilações, inclusive por páginas, foram sendo feitas. Que o Firmino viria, que estava interessado. Mas, na verdade, nunca houve da parte do Fluminense uma sondagem sequer ao Firmino, pelo que eu saiba. Quintela, você está dizendo que isso não está acontecendo agora? Galera, eu não sei se não está acontecendo agora, mas eu não tenho nenhuma informação a respeito e, na verdade, ninguém tem informação a respeito. Essa questão do camisa 9 do Fluminense, ela está correndo em sigilo absoluto. E esse tipo de coisa que vocês viram aí nessa matéria, eu não acho legal, porque você fica fazendo ilação. Porque teve um aceno da Superbet, que a gente nem sabe se é verdadeiro, né, cobrando reforços. Porque a página tal disse que o Fluminense tem interesse no Firmino, mas qual é a credibilidade que vocês dão à página tal? Sabe? E essas ilações? Então, assim, eu entendo que as pessoas vivem disso, produzem conteúdo, mas eu acho que não é legal isso. Ilação, não é legal colocar na página da thumbnail uma parada, tu abre o vídeo, não tem nada a ver com o que está escrito na capa. Isso não são coisas legais, na minha opinião. Não acho legal fazer isso, mas tem gente que se vale disso. Enfim, queria só que vocês soubessem que realmente a gente tem informação que o Fluminense está buscando esse 9, pretende anunciar esse 9 ainda essa semana, né? Está em negociação com jogadores, mas a gente ainda não sabe que jogadores são esses. Eu não sei sequer quem é o jogador. Não sei sequer mais detalhes de característica. Mas se eu souber, eu vou trazer. E quanto a isso, vão ficar a gente inventando que já tem jogador XYZ. Ninguém sabe, na verdade, o nome desse jogador, galera. Ok? Vamos torcer para que dê tudo certo aí, que o Fluminense consiga fechar com um grande nome. A gente precisa de um camisa 9 goleador, um cara que vá trazer resultado desportivo pra gente, mas no momento que se tem é o eterno sigilo. Ok? Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu!